É isso aí. Nosso novamente também com trilha, ó que trilha legal. Mitos Studio Corporation. Bom, vamos ver se eu acerto aqui as coisas que eu quero fazer pra gente não fazer bobagem. Então vamos lá. Tá na tela, deixa eu ver. Foi, olha que deu certo. Vamos ver agora. Bom, quero refletir com você hoje, uma conversa rápida, mas eu acho que muito importante, sobre esse texto que é Jeremias, capítulo 3, versículo 19 a 24. Diz o seguinte: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Palavras fortes do profeta Jeremias, que é o autor desse livro tão importante ali no Antigo Testamento. Mas ele continua: Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Muito bom, né, gente? As palavras do profeta enchem a gente de alegria, enchem a gente de esperança. Eu acho que é um bom tempo, um bom momento para a gente falar sobre isso. O texto de Jeremias, ou melhor, o texto de Lamentações de Jeremias, foi escrito por ele, um profeta muito importante ali no Antigo Testamento. E a conversa de Jeremias, você pode perceber que ela é uma conversa que se inicia de forma triste, de forma a relatar a sua dor, a sua dificuldade, a sua luta e o seu problema, porque é isso que ele está vivendo. Israel está dividida, tribo de Judá, com a capital Jerusalém ao sul, tribo de Israel, né? Povo de Israel, povo de Judá, né? Os dois reinos, essa é a palavra, reino de Israel, reino de Judá, essa coisa toda. E Judá é invadida pelos babilônios no ano de 586 e Jerusalém é tomada. Então, o que Jeremias tem pela frente, na sua frente, é um cenário muito difícil, desolador, de morte, de exílio, de destruição, a coisa é muito séria. Ele sabe que tudo isso vem por conta do próprio pecado do povo. E essa é uma tônica muito presente, muito clara no Antigo Testamento. Deus escolhe Israel, ou forma Israel, melhor dizendo, para ser o veículo até a chegada e o ápice de toda a manifestação da graça de Deus, que é a vinda do próprio Cristo. Mas enquanto isso, Deus vai trabalhando com o povo, tentando ensinar ao povo a obedecê-lo, a servi-lo, a corresponder ao seu amor, porque uma coisa que não falta no Antigo Testamento é amor. Às vezes temos dificuldades de perceber isso, olhamos para o texto bíblico e enxergamos um Deus muito duro, muito vingativo. Alguns chegam a dizer que não é o mesmo Deus o do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Um homem chamado Marcião trouxe essa ideia no segundo, terceiro século, não lembro bem, e a igreja teve que combatê-lo. Por quê? Porque esse é um pensamento, infelizmente, muito comum. Depende da lente que você olha o Antigo Testamento, é difícil enxergar o amor de Deus. Se você tiver um olhar contaminado pela realidade do mundo e outras coisas mais, pela dor do mundo, você vai dizer, puxa, que Deus é esse? Mas preste atenção na paciência de Deus, no amor de Deus.
na longanimidade de Deus, na maneira como Deus trabalha com Israel, a maneira como Deus gerencia as bobagens que Israel faz, a maneira como Deus é complacente, longânimo. No meio daquela dor toda que Jeremias vê, ele percebe que ele precisa voltar os olhos a Deus e deixar que brote no seu coração aquilo que lhe pode dar esperança. E o que pode dar esperança para Jeremias? A misericórdia de Deus. Diante de tudo aquilo, ele se volta para esse Deus generoso e misericordioso. Você sabe que o profeta no Antigo Testamento, ele não tem, como muitas pessoas pensam, o encargo de ficar profetizando no sentido de prever futuro. Isso acontece, sim, em todos os livros históricos. Em alguns livros históricos, em alguns momentos você encontrará isso. Mas dentro do papel de um profeta no Antigo Testamento, isso é ínfimo. Talvez 1, 2% do que eles disseram tinha a ver com o futuro. A maior atribuição do trabalho profético era denunciar o pecado do povo e fazer com que o povo se achegasse a Deus. E você vai encontrar muito disso. Os profetas repreendendo Israel, os profetas dando exemplos a respeito do comportamento equivocado de Israel. O próprio Jeremias faz muito isso. E Jeremias então diz para o povo, vamos voltar, diz para si mesmo, diante de toda aquela dor, vamos voltar, vou voltar, preciso voltar a olhar para aquilo que me dá esperança. A misericórdia de Deus, a graça de Deus. É um relato muito bonito, escrito de forma poética. Ele utiliza um sistema de escrita chamado acróstico, onde as linhas do texto escrito por ele começam com o alfabeto hebraico. Aleph, Beit, Gamel, Dalet, né? O abecedário não, o alfabeto hebraico é usado de uma forma muito interessante. Então o texto ele é cheio de poesia e de cuidado na escrita, mas mais do que isso, é um texto que fala sobre uma grande verdade, que nós precisamos nos lembrar daquilo que nos dá esperança. Interessante que o profeta não se ilude, né? Vou esquecer dessa bagunça toda, vou esquecer dessa dor toda e vou mergulhar só naquilo que é bom. Não, ele convive com a dor, porque a dor, a miséria, a luta, a perda e a dificuldade, elas fazem parte deste mundo em que vivemos. Desprezar essa realidade é bobagem. Ela está aqui, ela está entre nós. Vivemos, aliás, estamos ainda vivendo momentos, puxa vida, de muita dor, de muitas perdas, de muito choro, de muita dificuldade. 2021 foi um ano em que muitos de nós experimentamos o impensável, porque perdemos pessoas queridas, porque vimos esse mundo caótico por conta do coronavírus e tudo mais. Eu não sei como é que será 2022, pode ser melhor, é o que eu espero. A pandemia parece que está sob controle, mas nós temos aí uma situação econômica instável, temos uma troca de governo chegando, não sei. Mas o importante é que no meio desse caos todo, nós convivamos com ele de maneira real. Ele está aqui, dói. Esse exagero triunfalista, vou superar tudo, na maior parte das vezes nem se cumprir se cumpre. A gente chora mesmo, a gente sente dor mesmo. E até aquele que prega de forma triunfal, exageradamente triunfal, não que não exista triunfo no Evangelho, mas ele não pode ser trazido a ponto de esconder o que se vive. Até mesmo esse que prega o Evangelho de forma triunfal sente as suas dores, mas prefere dizer que não. Prefere se esconder atrás de uma pseudo-vitória que o Evangelho traria a ele em todas as coisas, coisa que não existe. A maior vitória que o Evangelho nos dá é apresentar Cristo, a boa nova,
a boa notícia para os homens, e o Evangelho dá a nós aquilo que nada nesse mundo pode nos dar: esperança. Esperança. Perceba você na tônica da conversa que a gente tem observando Jeremias, que ele diz o seguinte: vou me encher de esperança, vou renovar minhas forças, vou olhar para a graça e a misericórdia de Deus, independente do que aconteça aqui, eu me refugio nela, eu me guardo nela, eu me escondo nela. Em quem? Nessa esperança que vem de Deus, ou em Deus, se você preferir. Me escondo nele. Essa é uma realidade boa para a gente se lembrar. No dia da nossa dor, lembrarmos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Lembrarmos que Deus é bom. Último domingo, lá na Casa da Rocha Guarulhos, a gente conversou sobre isso. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Deus cuida da gente. Espero que você esteja vivendo momentos bons. Mas caso não, quero recomendar a você a encher teu coração de esperança. A esperança que vem quando a gente olha para a misericórdia e para a graça do Senhor sobre nós. Paulo nos diz algo muito interessante, eu quero preparar aqui para poder ler para você lá em Romanos, enquanto eu abro aqui minha Bíblia online aqui. Vamos ver se eu consigo colocar para você aqui. Deixa eu tirar tudo isso daqui, colocar para você o seguinte, ó. Aqui, Romanos capítulo 5, versículo 2, diz assim: por meio de quem obtivemos, melhor dizendo, acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo está falando sobre um movimento muito interessante que acontece na vida daquele que confia em Deus, um processo de transformação de caráter no meio da dor. A Daiane, frequentemente aqui no seu quadro Mente Sã, fala sobre isso. É importante a gente aprender a lidar com a dor, já que ela é real. Como eu disse, Jeremias não despreza a dor, mas ela se torna um instrumento para que ele conheça mais a Deus. E por isso é que ele olha para Deus. Paulo diz isso aqui. No meio das tribulações, Deus está trabalhando, nos aperfeiçoando, transformando o nosso coração, transformando o nosso caráter, como eu gosto de dizer, transformando a gente em gente mais parecida com Jesus. Então, no tempo da tua dor, no tempo da tua dificuldade, o meu convite é: tudo bem, não se isole, não se enxergue como um coitado, um alvo. Não, a dor está aí para todo mundo. O que é que a gente faz com ela? A gente encara, a gente faz a nossa parte, a gente reage a ela como tem que reagir, mas sempre debaixo da expectativa, da certeza, melhor dizendo, da graça e da misericórdia de Deus que está com a gente dia e noite. Assim aconteceu com o profeta, assim acontece com a gente, e a gente vai caminhando de graça em graça, de misericórdia em misericórdia. E que Deus nos abençoe. Esse é o nosso novamente de hoje, gente. Valeu!